Olá pessoal, nesse vídeo então, continuando falando sobre esse livro, Começando em Jerusalém, do James Dunn, vai estar na página 49. Ele vai falar então de outro historiador, é o Ferdinand Bauer, né? Então você vê que nós temos o Walter Bauer, tá? E o Ferdinand Bauer, tá? O Walter Bauer e o Ferdinando Baur. Esse aqui é o Ferdinando Baur, que ele vai falar sobre a história da igreja primitiva. Então, ele vai traçar o seguinte ponto aqui que eu queria falar. Ele vai analisar o valor histórico de Atos dos Apóstolos e vai chegar à conclusão de que, em particular, o valor de Atos não poderia ser defendido, segundo Ferdinando, né? Uma vez que o livro retrata Paulo e Pedro muito semelhantes em mensagem e convicção, isto é, Paulo é manifestamente diferente do Paulo das epístolas. Então, foi o escritor, lá, Lucas, possivelmente, ele deu um alinhamento entre Pedro e Paulo, minimizou as diferenças entre os dois, né? É isso que o Ferdinando Baur tá dizendo. Depois ele vai dizer assim: Atos dos Apóstolos é a tentativa de um paulinista de facilitar a reaproximação e a união de duas partes opostas ao representar Paulo como petrino, na medida do possível, e na outra mão, Pedro, o mais paulino possível. Tá? Ele vai retomar esse tema na página 75. Ele vai dizer assim: a história de Atos dos Apóstolos e o que o próprio Paulo nos conta nas suas cartas tem tensões. Assim como a concentração de Atos, ultimamente em Paulo. No primeiro caso, há a questão de se o relato de Paulo faz dos eventos deve ser preferido sobre o Atos. Quando tem os dois descrevendo o mesmo evento, qual dos dois a gente prefere? A resposta quase sempre foi que o relato de primeira mão de Paulo deve ter precedência sobre o relato de segunda mão de Lucas. A única aplicação ao ser observada é que dificilmente deve-se pensar que Paulo, como forneceu visões desapaixonadas. Ao contrário, sua força de sentimento é evidente página por página de suas cartas. Portanto, suas cartas podem não ser a escolha direta quando os relatos divergem. Interessante esse ponto de vista, né? Então ele diz que Paulo talvez seja uma pessoa muito mais entusiasmada em dar uma versão própria dos fatos ali. E Atos seria uma visão mais isenta. Se o James Dunn, invertendo a tese lá do Ferdinand Bauer, que dizia que cartas de Paulo sempre teria prioridade. Nem sempre. Tá? Outro ponto que vai falar aqui na página 56 é da similaridade com os textos pagãos. Né? Então ele vai falar assim: a Eucaristia reflete o conceito primitivo de devorar a divindade, atestado de maneira mais clara no culto dos mistérios de Dioniso. Quem vai falar isso é o William Heitmüller. Tá? Então, que é a escola alemã, né, que vai pegar isso depois vai pegar o Harnack, vai pegar esse fio da meada aí. No âmago dessa forma de pensar estava a crescente convicção de que o próprio cristianismo era uma religião sincrética, resultado de um sincretismo. Que ele era, na aparência e com efeito, mais um culto de mistério que emergiu do Oriente para o mundo greco-romano, compartilhando com outros cultos de mistério a crença fundamental de um Deus morto e ressuscitado, tal como o Atis, e o meio cultico, pelo qual se podia participar do destino desse Deus. Essa avaliação mítica do cristianismo se mostrou muito ousada
e teve que ser consideravelmente qualificada por uma análise mais cuidadosa. Tá? E aí vai se referir aos textos de Martin Hengel e outros aí. Por quê? Porque nós sabemos muito pouco sobre as próprias religiões de mistério. Aí ele diz assim, eles eram bons em manter seus mistérios em segredo. Analogias mal discernidas dificilmente fornecem prova de dependência genética. Você não tem um padrão para comparar direito. Pelo que podemos discernir, os rituais com água, como na iniciação do culto de Ísis, parecem ter servido como purificações preliminares e não constituíam parte da iniciação como tal. A motivação parece ter sido muito mais nos termos da libertação dos terrores da vida após a morte do que na redenção do pecado. Nenhum conceito claro de uma identificação mística com a divindade do culto é evidente, ainda mais o de recenar o destino de Deus. Embora a ideia de uma refeição presidida pelo Deus forneça algum tipo de paralelo, como vemos em 1 Coríntios 10, 20, o ritual dionísico de comer carne crua dificilmente tem um precedente com a Eucaristia. E, finalmente, não menos importante, há fontes de influências mais óbvias para as características paulinas presentes no pano de fundo judaico da própria missão de Jesus, batismo como metáfora da morte de Jesus, a comunhão à mesa e particularmente a última ceia de seus discípulos. Tudo isso tem paralelos dentro do próprio judaísmo. Então, por que eu vou procurar um paralelo com a religião de mistérios se você está dentro do contexto judaico e o paralelo mais evidente seria dentro do judaísmo? Tá? Outra questão que ele vai tratar é sobre a questão dos mistérios em Paulo, né? Então, Paulo desenvolveu o misticismo pessoal a partir de um misticismo cultico. Isso aí já está se referindo ao William Bossuet, tá? Ele explorou essa característica aí. E que vai ser retomado por Bultmann, Rudolf Bultmann. Então, Bultmann, por trás dos mitos individuais do Deus morto e ressuscitado, você viu o mito gnóstico, mais fundamental do homem primordial, que afunda na matéria e é novamente libertado dela. Mas um mito mais claramente expresso no Tratado Hermético de Poimandres e no hino Naazeno. Quem fala isso é Hipólito em Refutações, 5.10.2. Esse é o contexto da mística oriental, em cujo contexto a mística paulina deve ser compreendida, segundo esse autor aí. Colocado de outra forma, o homem primordial é um poder cósmico que se afundou na matéria para produzir aquela mistura entre elementos superiores e inferiores, bons e maus, que os seres humanos experimentam na luta interior. A salvação consiste na gnose, né, no conhecimento que é levado às almas quanto à sua verdadeira natureza, libertando-as assim para ascender novamente ao mundo da luz. Isso é o mito gnóstico que Paulo teria absorvido. Essa informação foi um ponto de partida importante para a teologia do Novo Testamento de Rudolf Bultmann, com sua suposição de que o mito gnóstico já existia antes de Paulo. Então, Paulo teria absorvido isso. Aqui estava a explicação para o conceito de salvação pré-paulino. Cristo identificado como a pessoa de luz que traz a gnose para os cativos, modelado não apenas no padrão do Deus morto e ressuscitado, mas também no padrão completo de um Redentor que desce e sobe aos céus. Cristo foi o Adão, o homem espiritual, que supera os danos causados pelo homem psíquico, primeiro Adão. Isso está em 1 Coríntios 15, 44. Por isso, também os cristãos foram classificados como pneumáticos, em oposição aos psíquicos. Bom,
Essa é a perspectiva aí do Bultmann. Qual é o problema disso tudo? James Dunn vai falar sobre isso. O problema com tudo isso é que o mito do redentor gnóstico, desenvolvido, inferido aqui, não é claramente atestado antes do século II. Há termos usados, gnose, pneumáticos. Há paralelos parciais, como falar da descida e ascensão da sabedoria, que aparece em 1 Enoque 42. Então, alguns elementos, de fato, estão presentes antes. Mas a tese precisa assumir que as fontes pré-cristãs fornecem evidências de um mito quebrado, fragmentos de um mito desintegrado. Ou seja, o mito completo deve ser pressuposto, antes que tais características possam se designar como fragmentos. Em face disso, uma hipótese mais provável é que o mito completo seja ele próprio uma amálgama posterior de tais elementos anteriores. O próprio mito judaico de Adão parece ter influenciado Poimandres. Em 1 Coríntios 15, 44, Cristo, o homem espiritual, é o último Adão e não o primeiro. Temos aqui uma escatologia judaica, não é gnóstica. Não uma cosmologia platônica ou gnóstica. E as primeiras figuras redentoras como tais não aparecem senão no século II. Provavelmente uma contribuição do cristianismo para o gnosticismo sincretista. Então, o que é muito mais provável que aconteceu é que essa teologia paulina, que está imersa dentro do ambiente judaico, ela é que mais tarde, no século II, misturou com o misticismo oriental e gerou o gnosticismo. Essa é a perspectiva mais provável que traz o James Dunn. Aí ele fala assim, mas a verdade é que a busca pela influência gnóstica pré-cristã no desenvolvimento do pensamento cristão do primeiro século foi por água abaixo. Para ser justo, os documentos de Nag Hammadi, muito posteriores, século IV, impediram que o debate fosse descartado de maneira completa. Em consequência, teremos que mantê-la na agenda, mas não será um item principal. Particularmente o Evangelho de Filipe e o Evangelho de Sofia. Sofia de Jesus Cristo. Tá? Então, assim, o Nag Hammadi deu uma sobrevida a essa tese, mas ela ainda carece de sustentação, porque os textos de Nag Hammadi são do século IV. Então, não modificou muito com relação a essa questão da datação. Então é isso. Muito obrigado, então.